Então os caras gastaram uma fortuna nesses aceleradores, uma fortuna pra fazer um átomo de ouro. Olha aí. Aí chega um jornalista e pega lá, olha, agora é possível fazer ouro, o preço do ouro vai cair. Não, e você acompanha muitas tecnologias, né? Tudo que tá acontecendo. E agora saiu o Black Mirror lá, né? Você viu assistiu as temporadas? Assisti. Você acha que aquele negocinho que ele colocou, que coloca aqui que o cara fica super inteligente e tal, é como se fosse o negócio do Elon Musk? E se aquilo dali, na sua visão, pelos seus estudos bíblicos, pode ser considerada a marca da besta? Então, Olha aí. as pessoas têm medo, né, de Tem. coisas novas e tudo vai achar que é a marca da besta, né? Eu tenho medo de você colocar qualquer dispositivo, porque se eu for colocar um dispositivo que vai acelerar o seu cérebro, ele tem que funcionar como um coprocessador, porque o seu Um cérebro é um chat GPT. processador. Já pensou? Tem um... Pô, seria legal, né? Mas aí que tá. Isso é um problema sério, tá? Tem problemas, inclusive, éticos sobre isso aí. Eu lembro que teve um jogo que era o Star Fox, do Super Nintendo. Star Fox. Esse Star Fox, acho que foi o primeiro jogo, assim, meio que assim, 3D de verdade. Era um jogo de avião, né? De nave espacial. E tinha lá os pilotos, que um era uma raposa, outro era um sapo. Por isso Star Fox, né? O principal era uma raposa. Aí tinha um sapo, tinha uma águia e tal, não sei o quê. E era uma coisa que até então a gente nunca tinha visto nos videogames, né? Sim. Eram uns gráficos que até então não era possível. Mas como ele conseguiu fazer? Como que o Super Nintendo conseguiu fazer com o processador do Super Nintendo, se até então não era possível? Ele não usava só o processador do Super Nintendo. O cartucho vinha um coprocessador, que trabalhava junto com o processador do Super Nintendo. Que louco. Por isso que ele conseguia processar mais e fazer aqueles gráficos. Então a gente teria que fazer isso no cérebro. Você tem um coprocessador. Mas para um coprocessador trabalhar, para você ter um chat GPT no seu cérebro, você tem que ter a capacidade de ler as informações direto do cérebro, que a gente ainda não sabe como isso funciona. Como que eu pego o seu pensamento e transformo numa imagem do que você tá vendo, né, no seu cérebro? Como que eu transformo isso numa imagem? Né? Como que eu leio? E se eu conseguir ler o seu cérebro, o que me impede de tirar todas as informações dele? Verdade? Né? E qualquer um cara hackear seu cérebro, pegar suas senhas de banco. Tudo. Não, isso tem várias implicações morais, imagina, e éticas. Imagina que um cara gosta da sua esposa. Ele escaneia, hackeia o seu cérebro, tem todas as informações da sua esposa, o que ela, principalmente... Gosta aí. Eu tô tentando lembrar de uma frase. Ah, lembrei. Um cara falou essa frase pra mim, aliás, obrigado aos meus seguidores, que eu tenho seguidores muito inteligentes, que sempre me trazem informações e coisas muito legais. E aí um cara falou assim, né? E às vezes coisas de cultura, tá? Um cara falou assim, que o avô dele falava assim, uma mulher, ela consegue resistir ao assédio de 1000 homens, mas ela não consegue resistir a um homem assediando 1000 vezes. Você entendeu? Então, se um homem ficar em cima, em cima... Por isso que ela acaba cedendo, né? Água mole em pedra dura, né? Então a mulher, ela suporta a cantada de 1000 homens, mas um homem com 1000 cantadas... 1000 cantadas aí... Aí já fica mais difícil. Então o cara pega todas as informações do seu cérebro, ele sabe tudo que essa mulher gosta, tudo que essa mulher não gosta, e principalmente tudo que ela não gosta em você. Que isso é uma baita de uma arma. Ele ser o diferente. Tudo que você faz que ela não gosta, ele faz diferente. Você entendeu? Isso é uma baita de uma arma. Você entendeu? Então esse negócio aí tem que tomar muito cuidado. Quando você pega e coloca um chip que você simplesmente... Ele vai pegar impulsos elétricos. Eu não tô lendo os seus pensamentos. Ele tá pegando os impulsos elétricos que vai pro movimento da sua perna. E que eles não podem ser transmitidos pelos transmissores da coluna, e eu faço ele ser transmitido para a sua perna e eu volto o movimento da sua perna. Ótimo. Maravilhoso. Agora, chegar num nível de você ter coprocessador e a capacidade de ler as informações do cérebro, aí eu fico extremamente preocupado. Porque você tem usos absurdamente obscuros disso aí. Black Mirror podia ter ido pra esse lado. Porque assim, a gente viu muita coisa do Black Mirror que tá se concretizando, né? Eu não gostei dessa última temporada. E o da mulher entrando no game lá, já que você é do mundo dos games. Deixa eu ver se eu... Não, ela não entra no game, ela entra no... Onde que é, Matheus? No filme. Ela entra no filme. Ah, tá, verdade. E aí, pode acontecer isso daí? Pode ter mesmo uma coisa dessa? Não. Sabe o que eu não gostei desse Black Mirror? A primeira temporada, principalmente. Te deixava pensativo, que você fala, caraca, não é só questão que pode acontecer.
a gente está indo para isso, tá? A gente está indo para isso, né? Essa temporada não conseguiu dar essa compatibilidade de verdade. Porque mesmo essa do filme, né? Imagina que você tem toda essa tecnologia. Você bota a mulher no filme, vai refilmar com outra mulher. Primeiro que é estúpido, porque você tem toda essa tecnologia, você já tem a inteligência artificial. Eu pensei a mesma coisa. Pra colocar simplesmente só a imagem da mulher, você não precisava fazer isso. E aí você vai fazer um negócio caro, alta tecnologia como esse, você vai chegar a mulher que nem leu nada, né, não viu as informações, não entra lá e vai gravando. Uma puta equipe por trás. Então ele é idiota, não iria acontecer daquele jeito, você entendeu? Então eles perderam a construção da narrativa. Parece que ficou analógico. Não, ficou humorístico. Eles perderam a construção da narrativa real. Aquele mesmo outro lá da mulher que tem um dano no cérebro, e eles colocam... mas isso daí dá medo, isso daí. Não dá, porque nunca ia acontecer daquele jeito. Porque o cara tá dando um grau na mulher lá e fala, utilize. Isso ia ser proibido na hora. Isso na hora. Eu falei, meu, pelo amor de Deus, a mulher tá começando a falar propaganda, o cara que fez isso ia preso. Isso nunca ia acontecer daquele jeito. Dá medo. Não, eles fazem uma distopia, a distopia continua. Eu acho legal muitas distopias que eles construíram. Só que as distopias do passado eram umas coisas assim... Quer ver um que eu já citei? Eu quase não assisti Black Mirror por causa do primeiro episódio da primeira temporada, que eu achei de extrema mau gosto. Primeiro que eu não... Que é o do porco lá, que o cara tinha que fazer sexo com o porco. Eu achei muito nojento, e eu achei que seria aquilo. Aí eu assisti um que me fala, nossa, é muito bom, é muito bom. Não, arrancando o dente, nada a ver, né? Que merda que você pediu pra eu assistir, sabe? Assim. Eu falei lá com um amigo meu, falei, que merda. Ele falou, não, mas assiste os outros. Você vai gostar. Eu falei, pô, vai ser pior que isso aqui? Eu achei uma droga o primeiro episódio. Mas mesmo esse, talvez o brasileiro não entenda muito. Porque eu, por exemplo, nunca ia fazer aquilo. Meu, eu quero que... Meu, só se fosse minha mãe. Sei lá, alguém assim, muito cima, nunca ia fazer um negócio daquele. O cara fez isso por outra pessoa, talvez o brasileiro nem entenda aquilo. Mas o inglês, ele entende. Porque o inglês, ele tem uma relação com a família real que o brasileiro não entende. Sim. Você entendeu? Então, todos eles tinham ali, no começo, uma veracidade. Você fala, pô, não é só que isso pode acontecer. Isso está... A gente tá caminhando a isso. Isso, se a gente chegar nessa tecnologia, isso vai acontecer e vai acontecer desse jeito. Aquela história do filme, se a gente chegar nessa tecnologia, não vai acontecer daquele jeito. A história lá do cérebro danificado, que eu boto as informações do cérebro da mulher na nuvem. Sim. Não iria acontecer daquele jeito nunca, se existisse aquela tecnologia. Nunca ia ser permitido daquela maneira e o modelo de negócio não seria daquele jeito. Então ficou... ele não... Meio vazio, né? Ele não faz você sentir a realidade. O Black Mirror, nessa temporada toda, ele falhou nisso. Né? Falhou bastante nisso, na minha opinião. Galera tá acompanhando. Você gostou do Black Mirror? Comenta aqui. E o pessoal tá comentando bastante aqui. O Léo mandaram um abraço. Obrigado. Thomas, aqui quem mais? Chip, Maicon, Kelly, MST de Cybertruck. Isso daí, MST de Cybertruck. Não tem os caras do MST de Hilux. Esse aí é de Cybertruck. Cybertruck, pô. Ô, Léo, também uma coisa que eu acho que você já explicou o CERN aqui. E o CERN é o acelerador de partículas. Quem geralmente fala sobre... Eu acho que não falei. Quem fala sobre isso é o Sergião, que estuda bastante isso. Conheço um pouco. Você tá falando por causa do ouro lá? Que Exatamente. Os caras criaram. Agora isso é maravilhoso. Conta aí pra gente o que tá acontecendo, né? Vamos lá. Vamos... Da onde veio essa história? Eu acho maravilhoso isso. Primeiro, da onde veio essa história de você transformar chumbo em ouro? Eu acho meio... Não sei se é o elemento que eu escolheria pra transformar em ouro. Chumbo. Qual que é a diferença do chumbo pro ouro, tá? Basicamente, se eu não me engano, pensando aqui rapidamente na posição, né? Você tem o ouro aqui entre os metais de transição e o chumbo um pouco mais pra direita. Se alguém tiver errado, por favor, me corrija aí, tá? Mas se eu não me engano, são 3 prótons de diferença. Se eu não me engano. Tá? O chumbo tem 3 prótons a mais que o ouro. Isso quer dizer o quê? Que se eu arrancar 3 prótons do chumbo, ele vira ouro. Tá, mas por que eu não transformo, então, titânio em ouro? Porque o titânio, eu preciso arrancar 2 prótons só. Por que eu não transformo mercúrio em ouro? Porque do mercúrio eu preciso tirar um próton só. O mercúrio tá do lado do ouro. Né? Por que o chumbo? E outra coisa, por que eu não pego 2 elementos com metade do número de prótons, nem lembro se o ouro é ímpar, tá? E junto esses 2. Pego 2 elementos bem mais leves e junto esses 2. E dá o... Tá? Então, da onde surge isso? De transformar chumbo em ouro? Por incrível que pareça, chumbo e ouro são 2 metais que têm algumas similaridades, mas algumas diferenças muito grandes. Então, tanto o chumbo como o ouro são metais muito maleáveis. É muito fácil de você trabalhar, de você conformar,
de bater nele e transformar ele em outra coisa. Inclusive, era um desses motivos que se fazia taças, em Roma antiga, se fazia taças de chumbo. Por que não fazia de ouro? Porque o ouro era muito mais raro. Sim. Né? Senão faria de ouro também, como já se fez. Então, o ouro e chumbo, do ponto de vista mecânico, eles são relativamente parecidos. Sim. Os dois são materiais densos, os dois são materiais muito maleáveis, tá? Você consegue conformar ele mecanicamente, a ponto de, no Japão, os caras pegarem um pedaço de ouro e ficam um japonesinho do lado, japonesinho do outro. Se fosse na Alemanha, era um cara só, que o alemão é grandão. Mas o japonês é pequenininho, um de cada lado com a marretinha, um batendo, outro batendo. Eles botam o ouro no meio de duas placas, né? E vai batendo, vai batendo, vai batendo, até transformar aquilo numa folha gigantesca de ouro. E eles usam isso pra fazer adornos, né? Em ouro, pra festa e tal. Porque o ouro é muito maleável. Então eles são metais mecanicamente muito parecidos. Só que o ouro, ele é muito bonito, muito brilhante, muito inerte. O chumbo, ele é um metal feio, escuro. Então o ouro era considerado um metal perfeito. E o chumbo era considerado um metal sujo. Então, pros alquimistas, o ouro era tipo o anjo, o chumbo era tipo o anjo caído. É o demônio. Você entendeu? Era o Lúcifer, você entendeu? Então você tinha o ouro era o anjo, ele era perfeito, ele é brilhante, ele é bonito. E o chumbo, ele foi ouro, mas ele era um ouro caído, sujo, entendeu? Sim. Então seria possível purificar o chumbo, pra ele virar ouro. Do ponto de vista de nuclear, não faz muito sentido ser o chumbo, mas do ponto de vista da alquimia, que não entendia de reação nuclear, nem da estrutura do átomo, eles não entendiam direito. Então, pô, você tinha dois metais que eram muito parecidos, mas um era o metal perfeito e o outro era o metal caído. Então, se eu purificasse ele, ele viraria o ouro. É só o sentido que faz esse aí, né? De você transformar chumbo e ouro. Mas aí que tá. Antigamente, fazer chumbo é uma coisa muito difícil, né? Qualquer estrela, ela transforma hidrogênio em hélio, por exemplo. Elementos pequenos é muito fácil de você fazer em uma estrela. Então, o Sol, ele poderia fazer elementos como hélio, ele faz, poderia fazer outros elementos, não que vá fazer, tá? Porque tem uma lógica para isso, não é tão simples assim. Vamos falar dos que ele vai fazer. Ele vai fazer carbono, ele vai fazer oxigênio, ele vai fazer ferro, até ferro ele consegue fazer. Elementos mais pesados que isso ele não consegue fazer, o nosso Sol. Ele não tem massa, ele não tem energia suficiente para isso. No passado, até relativo pouco tempo atrás, que é quando eu estudei astrofísica lá atrás, e que agora eu descobri que tá tudo errado, estudando de novo, se acreditava, por exemplo, que uma explosão de supernova formaria ouro. Explosão de supernova, quando uma supernova explode numa galáxia, e lembrando que uma galáxia como a nossa tem provavelmente 200 bilhões de estrelas, uma supernova que explode brilha mais que a galáxia inteira. Caraca. Entendeu? Então é muita energia. E a gente acreditava que essa energia, claro, era suficiente para fazer átomos de ouro. E descobriu-se que não. Mas nenhuma explosão de supernova, via de regra, é suficiente para fazer átomos de ouro. Você tem que ter uma explosão de uma estrela de nêutrons. Caraca. O que é uma estrela de nêutrons? É uma estrela que tem tanta massa, que os próprios átomos, você tem os prótons e os elétrons, eles se unem para formar nêutrons. Então você não tem mais prótons e elétrons. Você só tem nêutrons. De tão compressão. É a coisa mais massiva que a gente tem antes do buraco negro. É uma estrela de nêutrons. Então, para você ter ouro, inclusive foi monitorado uma estrela de nêutrons que explodiu e verificou-se que realmente essa estrela formou ouro. Nessa estrela de nêutron, formou uma massa de ouro maior do que a massa do planeta Terra. Ah, não. Só nessa única estrela. Se essa massa cair aqui, aí despencou o preço do ouro, hein? Aí o ouro vai lá pra baixo. Né? Só que a gente vai morrer antes, né? A gente vai morrer todo mundo antes. A gente já vai pro Mas saco se cair antes, aqui, esse ouro e tal... Então, por que eu tô falando tanto isso? A energia envolvida... É possível transformar um outro átomo em ouro? Isso há décadas que já é possível. Há décadas. Só que eu tô mostrando pra vocês que a energia envolvida pra isso é absurdo. Então os caras gastaram uma fortuna nesses aceleradores, uma fortuna pra fazer um átomo de ouro. Olha aí. Aí chega um jornalista e pega lá, olha, agora é possível fazer ouro, o preço do ouro vai cair. Não vai, meu filho. Não vai cair, só vai subir. Você fica tranquilo, entendeu? É muita energia envolvida para esse processo. Como eu falei, é tanta energia que, inclusive, explosões de supernova não estão se identificando o ouro, formação de ouro nas explosões de supernova. Imagina fazer aqui da... Você vai fazer, você faz. Só que você vai 1, 2, 5 átomos. Né? E aí? Que não pesa nada, né? Vai despencar o preço do ouro? Não. Se a gente produzir... E outra, o dinheiro que você gasta
pra produzir, vale absurdamente mais do que o ouro que você tá produzindo. Não faz nenhum sentido. Mas o diamante consegue fazer, né, Léo? O diamante, você sabe que a nossa estrela vai tem. virar uma estrela de diamante, né? O que? O nosso aqui? Sol. Sério? Não sabia não. Vai, porque ela vai produzir carbono, ela vai produzir absurdamente carbono. A nossa estrela, ela é uma estrela amarela, ela vai virar uma gigante vermelha, tá? Depois que ela expelir a massa, que virar uma gigante vermelha, vai cessar as reações nucleares, só que ela vai ter muita energia, muito calor, então ela vai virar uma anã branca. E até isso ela vai ter produzido muito carbono. E por causa da pressão, esse carbono vai solidificar e vai virar uma estrutura de diamante. A gente vai ter uma estrela de diamante, que ainda vai irradiar muita luz. Isso vai ficar, talvez, 20... talvez, sei lá, 20 milhões de anos. 20 bilhões de anos, perdão. Né, acontecendo isso. Até ela perder essa radiação toda e ela apagar. E ela vai virar uma anã negra. O destino do nosso Sol é virar uma anã negra. Mas antes disso, ela vira uma gigante vermelha, uma anã branca e depois uma anã negra. Ô, Léo, e o pessoal consegue fazer em laboratório, né? Sim, mas em tamanhos muito pequenos, particulares muito bem pequenos. Pouquinho mesmo? Não que é pouco, você até faz bastante. Mas o preço do ouro é uma coisa... Do diamante é uma coisa curiosa. Quando você pega um diamante e quebra ao meio, a massa dele cai pela metade, o preço dele cai 4 vezes. Caramba, sério? Então o preço dele é exponencial em relação ao tamanho. Então se o tamanho dobra, o preço aumenta 4 vezes. Se então o se tamanho... for um pedacinho de nada, não vale nada. Quase nada. Não, vale, né? A gente compra pasta de diamante pra fazer metalografia e são carinhas. Carinha assim, uma pasta de diamante vai 300, 600 reais, dependendo da marca, né? Então se você aumenta em 4 vezes o tamanho do diamante, o preço aumenta em 16. Caramba. Entendeu? É quadrático, é exponencial. Né? Então, se faz diamante. Mas só faz com cotoquinho. Particulares pequenos, né? Particulares pequenos. Eu vi que até tinha um certo momento, né, que eles descobriram que eles conseguem fazer. Aí, o que aconteceu, né? Eles tinham lá, Léo, um cartel, né, dos diamantes. E o preço do diamante era lá em cima. Sim. E eles pegaram e viram que conseguiram criar ali em laboratório. Eles falaram, não, vamos conversar com o pessoal, né, assim. Não vai ficar fazendo aquilo, né, pra gente se valorizar o diamante. Não, mas aí eles... Não, aí é engraçado que eles pegam e falam assim, galera, não dá pra distinguir. Se você pegar um diamante aqui, pegar um diamante feito mesmo, especialistas falam, não consegue distinguir. Mas aí, pra valorizar, eles falam que, esse daqui é natural. Sim. Esse daqui é da terra mesmo e tal. Não, mas no dia Será que dá pra distinguir? Dá. Né? Geralmente os sintéticos dos naturais, porque, aliás, as condições naturais são únicas. Você consegue, inclusive, identificar um mineral se ele é de uma jazida ou de outra. Entendeu? Caramba, porque ele tem características... Como você consegue identificar um petróleo, se é daqui ou se é da Noruega? Tá? Porque o petróleo da Noruega, ele tem características únicas, que só tem lá na Noruega. E isso acontece também com os minerais, né? Então dá pra você identificar. Isso não é tão... Só que, como eu falei, os diamantes que você faz sintéticos são particulares pequenos e a gente usa na indústria para abrasivo. Que bom que dá pra fazer, tá? Porque o abrasivo não é tão caro quanto deveria ser. Boa. Né? A gente usa para abrasivo. Eu usei mais de 20 anos usando pasta de diamante. Caramba, né? Uso bastante. Tem o diamante lá da pau. É legal isso aí, essas conversas bom quando você conhece uma menininha nova. Eu tenho muito diamante lá. Você fala, né? Você não tá mentindo, né? Quer ir lá ver lá em casa? Lá no meu laboratório, né? Tem bastante diamante. Né? Posso te dar até um pouco. Né? Ô, Léo. Brincadeira, hein, gente?